Cara comunidade, nós estamos dentro de uma festa muito especial, bem dizer, retomando o tempo comum, com esta belíssima festa dedicada à Santíssima Trindade. Basicamente, toda a Santa Missa é dedicada à Santíssima Trindade, pois nós oramos ao Pai em nome do seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Mas a Igreja deseja dar um destaque especial a esse mistério da nossa fé de Deus que é um só em três pessoas. E nós podemos meditar muito sobre esse mistério. Na verdade, o fato de ser um mistério não significa que nós não possamos refletir sobre o assunto, mas diz que nós não vamos ter a capacidade de abranger toda a questão deste mistério. É muito conhecida a história ligada a Santo Agostinho, um grande santo da igreja, um grande intelectual. Quantas obras deixou escritas para a vida da igreja. E uma vez ele estava querendo compreender o mistério da Santíssima Trindade. Estava muito assim envolvido nessa questão e achando muito difícil. E disse que viu então uma criança ao lado da praia. E ele se aproximou, a criança estava pegando a água da praia, colocando num buracozinho. E ele perguntou o que a criança estava fazendo. Ela disse que queria colocar um mar dentro daquele buraco. Ele ficou assim admirado, que viu que aquilo era impossível. E a criança disse, também é a mesma coisa de que você querer compreender de fato o mistério da Trindade. Colocar esse mistério dentro da sua cabeça. E ele percebeu que aquilo ali era uma revelação de Deus, um anjo de Deus que falava com ele. Mas o fato da gente não poder colocar esse mistério, claro, dentro da nossa cabeça, que seria como colocar o mar dentro de um pequeno buraco, não nos impede da gente pensar sobre esse mistério maravilhoso que nos foi revelado por Deus. Na verdade, nós temos essa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque Deus foi se revelando assim para nós. Deus foi se revelando para o seu povo. E é muito bela e interessante essa maneira de Deus agir, esta maneira de Deus se revelar. Deus se revelou para os homens como Criador, depois foi revelando que ia enviar o seu Messias, o seu Filho, e o povo judeu não tinha muita clareza que o Messias também era Deus. E depois o Messias nos fala do Espírito Santo como Deus. Nós temos aqui, então, nesse discurso do Senhor, esta palavra apresentando uma relação trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso Senhor dizendo que o Espírito Santo revelará tudo aquilo que é dele. Mas nós temos no Evangelho de São João diversas situações que apresentam esta situação trinitária, a começar mesmo pela grande questão da divindade de Nosso Senhor. Algumas pessoas acham que Cristo não é Deus, que os evangelhos não afirmam que Nosso Senhor é Deus. Muito pelo contrário, nós temos claramente isso no Evangelho de São João, logo ao início, e vai ser aquilo que vai se desenvolver ao longo do Evangelho de São João. No prólogo do Evangelho nós temos, no princípio era Deus, e em Deus tudo foi feito. E Deus, através da sua palavra, e a palavra era Deus. O Evangelho de São João vai apresentando que o verbo, a palavra, era Deus. E que palavra é essa? É o próprio Filho. E sua palavra se encarnou e habitou entre nós. Também nós vamos tendo nos evangelhos, particularmente quando Cristo orienta para que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor coloca essas três pessoas da Trindade no mesmo pé de igualdade, de divindade, que se ele não fosse Deus, ele diria apenas para batizar em nome do Pai, ou se fosse só ele, Deus seria apenas, não é, em nome do Pai e do Filho, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também nós temos as saudações de São Paulo, que nós iniciamos diversas vezes a Santa Missa com essa saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. É uma saudação de São Paulo que nós sempre utilizamos ao início da Santa Missa para falar exatamente desse grande mistério da fé na Trindade. Mas para nós, de fato, é muito particular essa maneira de Deus se revelar, porque Deus vai se revelando como Criador, depois revela o seu Filho, depois faz uma caminhada e revela o Espírito Santo. Não seria melhor Deus, lá dos céus, já fazer um estrondo e dizer em alta voz que Ele está ali, que Deus, Ele existe, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Não seria Ele encher logo tudo que é de propaganda, de outdoor, de televisão, disso, daquilo, para que as pessoas soubessem que Ele existisse? Diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, não seria melhor Ele se manifestar assim visivelmente, ao toque de trombeta, que Ele está nos céus olhando tudo que está sendo feito? Mas é tão estranha essa maneira de Deus agir, de se manifestar. Ele é tão silencioso, e tem certas coisas mesmo que Ele diz para se fazer em silêncio. Quando você fizer uma caridade, não faça que a outra mão veja, para que o Pai que vê aquilo que está oculto, não é, lhe dê a recompensa. Mas não seria de bom tom que tudo aquilo que a gente fizesse para Deus, a gente também saísse por aí falando e divulgando? São Francisco é que diz: ai daqueles que não têm os seus segredos com Deus. Então Deus, Ele age através do silêncio, e Ele nos provoca muito, de fato, com esse seu silêncio misterioso, porque na verdade Ele quer que nós o busquemos. Mas também o Senhor nos Salmos diz: eu não disse para que vocês me procurassem em vão, e nem disse para vocês me procurarem nas trevas. Quer dizer, se nós de fato, com sinceridade do nosso coração, nós buscamos a Deus, nós haveremos de encontrá-lo, e Ele haverá de se revelar para nós. Pois então, essa maneira muito especial que Deus foi se revelando, vai falando de uma maneira que para nós, às vezes, também é incompreensível. Mas aqui no texto que nós escutamos da primeira leitura, temos o texto de Provérbios que fala da sabedoria de Deus, e fala dessa sabedoria já como algo divino, que a sabedoria de Deus também é Deus, é já preparando a humanidade para a manifestação do Filho de Deus, do seu Filho que vinha ao mundo. Esse mistério também da Trindade, que é muito especial, que a fonte da nossa vida é a Trindade, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós brotamos a sua misericórdia, nós não fizemos nada para merecer viver. Nós não fizemos nada para o Marcos, a Francisco, o Joaquim estar aqui. Nós somos chamados à vida por mero amor e misericórdia do Senhor. A fonte, nós viemos de Deus. Nós não estamos também aqui por acaso, nós estamos aqui porque Deus nos desejou. Deus pensou em nós antes mesmo da criação do mundo. Cada um de nós somos pessoas, filhos e filhas amados do Senhor. Mas também nós vamos caminhando para um dia nos encontrar com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é dito que aquela visão que um dia nós vamos ter de como realmente é esse mistério de Deus ser três pessoas em um só, aquilo que Santo Agostinho queria saber como era, esse mistério de poder ver como é de fato esse negócio de Deus ser um só em três pessoas, é chamada a visão beatífica, é chamada a visão dos beatos, a visão dos santos. Aqueles que entrarem nos céus vão ver Deus tal como Ele é. E essa visão beatífica é o que nos arrasta nesse mundo para superar todas as provações. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, até mesmo os sofrimentos e aflições, tudo não chega aos pés
daquilo que um dia nós haveremos de experimentar ao ver Deus tal como Ele é. Então, é essa visão, é esse mistério de Deus que nos arrasta para seguir em frente, para viver a nossa vida como peregrinos fiéis a Deus. Mas como será esse Pai, esse Filho, esse Espírito Santo? Como será essa visão? Como será esse mistério? Então, esse mistério também nos fala a natureza. Nós, olhando para a natureza, vemos coisas tão belas, tão magníficas. Ontem mesmo estava assistindo um programa com minha mãe de um tipo floricultura, de uma pessoa especializada em plantas florestais, questão florestal. Ele apresenta tantas plantas, tantas flores que eu nunca vi na minha vida. A gente vai vivendo e quantas coisas mais belas tem para a gente ver. Então a gente olha para a natureza, quanta beleza, quanta riqueza. E algumas belezas na natureza nos transporta para Deus. Como, por exemplo, quando a gente vê o mar, a beleza do mar, que dá aquela sensação de infinito, a gente é transportado também para o infinito de Deus. Quando nós estamos numa alta montanha, vamos dizer, numa grande altura, e contemplamos assim a região em volta, como podemos dizer aqui lá no ponto alto aqui do Ceará, não é? A gente olha lá do ponto, a gente vê aquela beleza, que coisa mais incrível, e a gente é transportado também para Deus. Se as coisas que Deus fez são assim tão belas, quanto belo deve ser Deus. Então a natureza, se a gente olha com fé para a natureza, ela nos arrasta também, ela nos indica o mistério da Trindade. Agora, o mais belo de tudo é que dentro dessa caminhada e dentro dessa revelação, ao final do século XIX, o Papa Leão XIII, ele fez uma afirmação que foi fruto de uma grande caminhada da igreja. Ele disse o seguinte, que aquela visão beatífica que um dia nós vamos ver nos céus, ela já está dentro de nós pelo batismo. Isto é realmente impressionante. Aquele mistério que nós vamos ver um dia nos céus, de Deus tal como Ele é, essa visão já está dentro de nós, pelo batismo que um dia nós recebemos. E de fato, se nós fôssemos mergulhar dentro de nós, não vamos dizer, com uma técnica meramente humana, mas se nós fôssemos mergulhar dentro de nós, pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações, como nos disse hoje São Paulo, nós nos encontraríamos com o próprio Deus dentro de nós. Porque a gente deve se lembrar que pelo batismo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Pelo batismo, o Espírito Santo é hóspede da nossa alma. Mas a igreja diz que pelo batismo, nós somos a habitação de Deus. Que muitas vezes nós não nos damos conta disso. Existem santos que falam exatamente sobre isso. Que nós poderíamos, Teresa de Los Andes, carmelita chilena, que se nós mergulhássemos dentro de nós, nós nos encontraríamos com Deus. Para nós isso é muito maravilhoso, porque também algumas vezes a gente se deprime, se entristece, acha que a nossa vida não tem valor, não está com nada, mas se a gente olhar mesmo, com o olhar da fé, para o profundo da nossa existência, nós nos deparamos com o próprio rosto de Deus. Então, aquilo que Santo Agostinho ficava imaginando, de procurar entender aquele mistério da Trindade, ainda é uma provocação para nós, porque pelo fato de nós não absorvermos todo o mistério, não nos impede que a gente cada vez mais se deixe provocar pela curiosidade ou pelo desejo de poder ver um dia Deus tal como Ele é.
Uma vez, Padre Gabriel Amorf, que era um grande exorcista da nossa igreja, que viveu lá em Roma, que tem, vamos dizer, narrações sobre os exorcismos dele, inclusive na internet tem um livro que ele escreveu que são As Confissões do Inferno. Nas Confissões do Inferno, ele no exorcismo, que cada vez que ele se encontrava com a pessoa para exorcizar, passava de 7 horas, cada momento de oração, depois de um longo tempo a pessoa se libertou. Naquele exorcismo, Nossa Senhora obrigou a Beelzebu a fazer diversas revelações. E Beelzebu dizia lá naquele exorcismo: todo sofrimento que se tiver de se passar para não cair no inferno, para alcançar os céus, vale a pena. E por que vale a pena tanto? Não é tanto? A gente, mesmo que tenha que sofrer tantas e inúmeras dificuldades, para poder um dia ver a Deus, porque não existe dentro da nossa existência e nem na outra algo que possa ser comparado ou mesmo imaginado com a visão que haveremos de todo um dia, todos nós, com a misericórdia do Senhor, nós, nossos familiares e amigos, de um dia na glória, contemplar Deus, a Trindade, tal como ela é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.